No vídeo de hoje eu vou te revelar como que acontece realmente uma mudança de realidade. A gente vê muito conteúdo assim na internet, cada pessoa diz uma coisa e a gente acaba ficando muito confuso no meio desse caminho. Muitas pessoas falam para mim: Yarin, eu gostaria de mudar a minha realidade, eu gostaria de viver mais perto da natureza, eu gostaria de ter um pouco mais de dinheiro, gostaria de ter um relacionamento saudável, entre muitas outras coisas. Mas como que funciona para você mudar a sua realidade? De fato, o que ninguém te explica é que você muda de realidade o tempo todo. A cada segundo, a cada nova escolha, a cada novo pensamento que você tem, você está mudando de realidade. Mas eu vou tentar te explicar isso da forma mais simples possível. E se você tiver paciência para ficar comigo aqui até o final do vídeo, para ouvir tudo que eu vou te falar no meu ritmo, sem pressa, mas prestando atenção e absorvendo essas coisas que eu vou te dizer, talvez você finalmente compreenda como isso funciona. E se você compreender isso, isso pode mudar a sua vida para sempre, porque você vai acessar a realidade que você realmente quer para você. E para você fazer isso, você não precisa ter dinheiro para mudar a sua vida. Num primeiro momento, você não precisa de nada externo a você. Tudo que você precisa é compreender isso que eu vou te falar agora. Então, sem muita enrolação, agora eu vou te contar o segredo sobre a mudança de realidade que ninguém nunca te ensinou. Presta muita atenção agora, porque isso pode te libertar de um loop infinito, onde a sua alma tenta, mas ela nunca consegue manifestar nada. A verdade maior é que você não vive numa realidade só. Você vive em milhões de realidades internas e você pula de uma para outra sem você perceber. As pessoas acham que a realidade é o que acontece fora delas, mas na verdade a realidade ela acontece dentro. É por isso que tem dias que as coisas começam a fluir e tem dias que parece que tudo está travado. Isso acontece porque cada dia você se encontra numa versão diferente sua. Cada sentimento, cada pensamento, cada percepção nova que você tem te conecta a uma realidade diferente dentro de você mesmo. E isso reflete também em você acessar uma realidade diferente das pessoas que estão à sua volta. Eu ouço muitas pessoas falarem na internet que todo mundo tem bilhões de versões delas mesmas em outras realidades, mas o que ninguém te diz é que isso que chamam de realidades paralelas, na realidade são mundos interiores. E quando você ouve sobre esses assuntos num primeiro momento, tudo isso parece muito complexo de entender, mas não é complexo. E depois que você entende, tudo acaba ficando até um pouco óbvio. O segredo maior da mudança de realidade está nisso, que a cada momento você acessa a versão sua e a das outras pessoas que correspondem às emoções que você está tendo naquele momento. É por isso que às vezes acontece de você dormir brigado com uma pessoa, estando confuso, irritado, e quando você acorda na manhã no outro dia, tudo está mais leve. A pessoa te chama para conversar e você percebe que a pessoa está meio diferente, ela está mais calma, ela está mais amorosa. E depois que você conversa um pouco com ela, tudo volta ao normal. É como se vocês nem tivessem brigado. E é exatamente por isso também que às vezes acontece o oposto. Você dorme bem, dorme se sentindo em paz, e quando você acorda parece que tudo está dando errado. As pessoas olham para você e parece que você é invisível, você está com uma sensação horrível, parece que o mundo está muito mais pesado, uma sensação de que as coisas que você está tentando fazer no seu dia não estão dando certo, estão meio travado. E isso tudo acontece porque ensinaram a gente a chamar essas oscilações de mudança emocional. Mas não é isso. O que realmente aconteceu foi que você mudou de realidade. Porque não foi o mundo que mudou quando você dormiu. Foi uma outra versão de você que acordou de manhã no seu corpo. E cada versão sua tem acesso a uma realidade diferente. Uma versão diferente das outras pessoas. Um caminho diferente e um destino diferente. Então,
A consciência funciona como um multiverso interno. Ela é uma consciência viva que contém infinitas camadas coexistindo dentro de você. E você só não se lembra disso e nem acessa isso de forma consciente justamente por conta do seu corpo. O seu corpo arquiva suas memórias. E a sua mente repete padrões predominantes no seu corpo. Então, todo dia, assim que você abre o seu olho de manhã, você já recebe automaticamente o upgrade de que você é essa pessoa, que tem o nome X, a idade X, que mora em tal lugar, que trabalha em tal emprego e assim por diante. E aí, antes que você consiga prestar atenção nisso, você já está seguindo a sua vida no modo automático de novo. É por isso que falam que o estado de presença liberta, porque somente quando você está aqui no agora é que você consegue sentir e perceber para onde a sua alma está caminhando. E o portal que te leva de uma realidade para outra não é físico, ele é emocional, ele é energético, ele é espiritual. Quando você sente medo, você acessa uma versão sua que vibra na realidade do medo. Quando você sente paz, você acessa uma realidade sua que vibra na energia da paz. E quando você sente amor, você acessa a versão sua que vive na realidade do amor. A emoção que é o portal, a vibração é uma chave e é o sentimento que guia o caminho. Só que no meio disso tudo existe um segredo ainda muito mais profundo que esconderam de você. A sua mente não é separada do seu coração. A mente, na verdade, é uma extensão do coração. É como se fosse um rio que nasce no seu coração e flui até a sua consciência. Mas mentiram para você. Te manipularam para você acreditar que a sua mente e o seu coração estão separados. E ao mesmo tempo que fizeram isso desde que você nasceu, eles te jogam centenas e centenas de distrações emocionais o tempo todo, para você viver preso nesse looping para sempre. Porque quando você acha que a sua mente e o seu coração estão separados, você continua seguindo esse script da manipulação, porque você tranca o seu coração com medo de sofrer, ou se recusa a sonhar por acreditar que você não pode alcançar o seu sonho. E quando você faz isso, você vive dentro da sua mente, sempre se julgando o tempo inteiro, se autocobrando sem fim, se maltratando o tempo todo dentro da sua própria cabeça. E toda vez que você faz isso, a sua mente perde o equilíbrio e o seu coração perde a força. E é exatamente isso que começa a te jogar em realidades bagunçadas, porque a mente sozinha sempre vai te levar para o caos, e o coração sempre vai te levar para a realidade certa. Isso acontece porque o coração é a única parte do ser humano que não muda a partir do estado emocional. Ele é o que ele é puro, e nele só existe amor. Ele foi feito para ancorar, ele foi feito para ser o centro, para através dele a sua mente começar a entender para onde que ela deve conduzir o seu corpo. É por isso que tem tanta gente pulando de realidade em realidade, dia após dia, sem entender o porquê que nada está se estabilizando, sem conseguir sustentar a realidade que ela quer para si. Isso acontece porque elas estão vivendo na mente, sem ativar o coração. E sem estar vivendo a partir do coração, a mente troca de realidade o tempo todo, igual alguém troca de roupa. Então, resumindo, a realidade que você vive não é fixa, ela é selecionada. E o que seleciona ela é o seu estado emocional. Você não manifesta com pensamento positivo, você manifesta de verdade com a sua auto-identificação interna, com a versão sua que você está vivendo agora, com a vibração que você está sustentando hoje, com a emoção que você está alimentando agora. Então, se você quer manifestar alguma coisa grande, não adianta você tentar mudar o mundo. Você precisa mudar a versão sua que está olhando para ele, porque não é o cenário que muda. É você que muda a sua realidade acessando a versão da sua vida onde tudo que você quer já existe. Se você quer estar mais próximo da natureza, igual eu estou aqui agora, você precisa acordar de manhã e viver nessa versão sua, que consegue sentir a paz que a natureza traz, sentir o frescor do vento, sentir o som dos pássaros cantando, se conectar com a natureza. E quando você faz isso, ela vai guiar o seu corpo até onde tenha mais disso. E é assim para tudo na vida. E agora, para você identificar se essa versão sua que você está vivendo no agora está te levando para a sua melhor versão, basta você fazer um único exercício. Perguntar para si mesmo agora:
qual é a versão minha que eu estou vivendo nesse exato momento? Quais são as emoções que estão predominando no meu dia hoje? E se você perceber que as emoções predominantes no seu dia hoje são negativas, então você está vivendo numa versão sua que está te prendendo. Se forem pensamentos ruins, você está vivendo numa versão sua que ainda está te limitando. Mas se for um sentimento de paz, mesmo sem entender o caminho, sem saber qual é o próximo passo, você já está vivendo na sua versão que está alinhada com o seu coração. E essa é a versão que quem está desperto ou está despertando vive. É a versão que expande, que te acalma, que te mantém sempre no estado de presença, sempre presente. E essa já é a realidade mais elevada. Eu vejo muita gente tentando mudar de realidade, dar salto quântico na vida financeira, atrair uma pessoa específica e tudo mais, mas elas estão fazendo tudo isso só com a mente, sem ativar o coração. E agir assim só vai te prender ainda mais em looping. Você precisa ter em mente que você muda de realidade muito antes de você mudar de vida. Porque tudo acontece dentro antes de acontecer fora, e a maior manifestação da sua vida não é o que você vai conquistar, é a versão sua que você vai escolher viver a partir de agora, a versão que está controlando o seu corpo nesse exato momento enquanto você está me assistindo. Então, se essa mensagem chegou até você, saiba que não foi por acaso, porque só um coração que está sensível a escutar o seu próprio coração pode se conectar com outra versão que já vive a partir do seu coração. Então eu espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma hoje. E se você quiser, assiste esse vídeo de novo amanhã para você perceber como a versão que você vai acordar amanhã vai olhar para ele de forma totalmente diferente. E isso acontece o tempo todo. É por isso que às vezes você vê um filme e você não entende nada, e depois de um tempo você assiste de novo e entende tudo com muita clareza. Esse caminho de mudança de realidade, do despertar da consciência é infinito. Mas quando você ancora o seu coração na luz e deixa ele guiar a sua mente, você para de oscilar entre subidas e descidas de energia a cada novo passo que você dá. Então, para finalizar, deixe o seu like no vídeo para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreve também se você não é inscrito. Eu pretendo trazer muito mais conteúdos nesse formato mais profundo, onde a gente apenas sente na natureza e converse um pouco sobre espiritualidade. Gratidão por você me assistir até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.